Em setembro de 2018, quando Karen Navarra faltou ao trabalho por 2 dias seguidos, sua colega Amber ficou profundamente preocupada. Ela tentou entrar em contato com a Karen por mensagens, mas não obteve nenhuma resposta. Tomada pela preocupação, Amber decidiu ir pessoalmente até a casa de Karen. San Jose Emergency, what are you reporting? Yeah, I'm reporting regarding my coworker. She didn't show up for work for last 2 days. I came here and I'm knocking at the door. She didn't answer the door. And then I just decided at the door. He's sitting on the chair and her face is all like blocked on her face. I thought she's out. I don't know if she's alive or I need emergency medical help, please. Quando os investigadores chegaram ao local, a primeira atitude foi conversar com Amber, a mulher que havia feito a ligação. Eles queriam entender mais sobre a mulher que vivia naquela casa. Eles descobriram que a mulher que morava naquela casa era Karen Navarra. Ela tinha 67 anos, levava uma vida super tranquila com um emprego estável, morava sozinha, não tinha nenhum namorado e jamais havia se casado. A vítima foi encontrada sentada em uma cadeira com vários golpes de faca na cabeça. A casa estava completamente revirada, como se alguém tivesse procurado algo. No entanto, nada parecia ter sido levado. As televisões e os computadores, tudo permanecia no mesmo lugar. Até mesmo o carro da Karen continuava estacionado na garagem. Karen foi encontrada em sua casa no dia 14 de setembro. Porém, os investigadores ainda não sabiam há quanto tempo ela já estava morta. Durante a busca por evidências na casa, os investigadores encontraram um recibo de supermercado com a data do dia 7 de setembro. Seguindo essa pista, eles foram até o estabelecimento e solicitaram as imagens das câmeras de segurança. Nas gravações, Karen aparecia fazendo compras sozinha, sem demonstrar sinais de que algo estivesse errado. Em seguida, os investigadores procuraram a família de Karen em busca de mais informações. Apesar de ter 67 anos, Karen ainda tinha sua mãe viva. O nome dela era Adele e ela era casada com Tony Aiello, um senhor de 90 anos que era padrasto de Karen. Os investigadores conversaram longamente com o casal, fizeram diversas perguntas, inclusive se conheciam alguém que poderia fazer mal a Karen. A resposta foi imediata. Karen era uma pessoa querida por todos, eles não conseguiam imaginar ninguém que tivesse motivos para machucá-la. Ainda focados em montar a linha do tempo, os investigadores também perguntaram quando tinha sido a última vez que eles tinham visto Karen. Tony, o padrasto, respondeu que esteve na casa dela no sábado, dia 8 de setembro. Ele disse que passou por lá para levar alguns cookies que ele mesmo havia feito. Os investigadores então perguntaram ao Tony se no momento em que ele esteve na casa, se havia mais alguém com a Karen. Ele respondeu que ela estava sozinha, mas estava eufórica, pois receberia visita mais tarde naquele dia. Tony também contou aos investigadores que ainda no sábado, dia 8 de setembro, viu Karen passando de carro em frente à casa dele, próximo às 5 horas da tarde. No veículo, havia uma pessoa ao lado dela, sentada no banco do passageiro. Porém, ele não conseguia identificar quem era a pessoa. Descobrir quem era a pessoa que estava no carro com a Karen naquele dia se tornou prioridade para os investigadores. Afinal, essa pessoa poderia estar diretamente envolvida com o assassinato da Karen. Quando o corpo da Karen foi encontrado, os investigadores notaram que ela usava um relógio inteligente da marca Fitbit no braço esquerdo. Sabendo que aquele dispositivo monitorava suas atividades físicas e dados de saúde, eles passaram a considerar a possibilidade de que ele pudesse ter registrado os últimos sinais vitais de Karen. Os investigadores entraram em contato com a empresa responsável pelo relógio, buscando acesso aos dados armazenados no dispositivo. A empresa confirmou que era possível fornecer essas informações, mas alertou que o processo levaria algum tempo. Enquanto aguardavam a chegada dos dados do relógio, a polícia não parou as investigações. Realizaram buscas na região onde Karen morava e conseguiram imagens de uma câmera de segurança instalada em frente à casa dela. Nas imagens da câmera, era possível ver que no sábado, dia 8 de setembro, às 2h58 da tarde, a garagem da Karen estava vazia. 14 minutos depois, o mesmo equipamento registrou a chegada de um carro cinza que estacionou na garagem. Esse veículo pertencia a Tony, o padrasto de Karen, o que confirmava a versão que ele havia dado à polícia. O carro permaneceu ali até as 3h33 daquele dia. Em relação à declaração de Tony de que Karen daria uma festa e receberia visitas naquele sábado, os investigadores decidiram analisar todas as imagens captadas pela câmera ao longo do restante do dia. No entanto, não encontraram nenhum outro veículo estacionando na garagem dela. Durante todo o sábado, apenas o carro do Tony foi registrado no local. As imagens também mostravam que Karen não saiu de casa naquele dia. Isso entrava em conflito direto com a declaração de Tony, que afirmou ter visto Karen passando em
frente à sua casa naquele mesmo dia com uma outra pessoa no banco do passageiro. Os investigadores ainda tentavam confirmar a informação dada por Tony. Em frente à casa de Adele, a mãe da Karen, eles encontraram uma câmera de segurança com uma excelente qualidade de imagem. A câmera captava claramente todos os veículos que passavam pela rua. Após analisarem as gravações de todo o final de semana, não encontraram em nenhum momento o carro de Karen passando por ali, o que contrariava mais uma vez a versão apresentada por Tony. Mas por que Tony estaria mentindo para os investigadores? Essa era uma pergunta que não saía da cabeça da equipe. Algo naquela história soava estranho, e a cada nova contradição tornava a versão de Tony ainda mais suspeita. Como as imagens não mostravam Karen saindo de casa naquele dia, os investigadores chegaram a uma conclusão. A última pessoa a ver Karen com vida foi Tony Aiello, o seu padrasto de 90 anos. Mesmo com todas as evidências começando a apontar para o Tony, a polícia ainda relutava em acreditar que ele pudesse ser o autor do crime. Ele era um senhor de 90 anos com apenas 1,5 metro de altura. A cena do crime era brutal e horrorizante, e os investigadores tinham dúvidas se ele seria fisicamente capaz de cometer algo daquela magnitude. Mas tudo mudou quando o e-mail da empresa Fitbit finalmente chegou. Nele, continha os dados completos do dispositivo usado por Karen. O relatório revelava que por volta das 3h20 do dia 8 de setembro, houve um aumento progressivo na frequência cardíaca de Karen, um sinal claro de estresse ou esforço físico. Pouco depois, os batimentos começaram a cair rapidamente. Às 3h23, o dispositivo parou de registrar qualquer atividade. Para os investigadores, aquilo ficou claro. De acordo com os dados do relógio, Karen morreu exatamente às 3h23 do dia 8 de setembro. A polícia então correu para revisar as imagens de segurança do momento em que Tony esteve na casa de Karen. As gravações mostravam que ele chegou à residência às 3h12 e foi embora às 3h33. Com base nesse intervalo e cruzando com os dados do relógio que marcava a morte da Karen às 3h23, não restavam mais dúvidas. Tony Aiello era o assassino de Karen Navarra. Com todas essas provas reunidas, Tony foi preso e levado para o interrogatório. Sir, San Jose Police, come over here. Hi. Right, come over here. What's going on? Let me see your keys. Oh, All right, turn around. Turn around. Turn around. Wait, what is Hold on. this? Desde o começo, os policiais foram diretos e firmes, mostraram que tinham todas as evidências e que ele não escaparia. O interrogatório já durava horas e Tony não admitia nada. Os investigadores decidiram então fazer uma pausa. Foi nesse momento, ao observarem as câmeras da sala do interrogatório, que perceberam algo surpreendente. Tony estava se exercitando. Aquela imagem mudou tudo. Eles finalmente entenderam que, apesar da idade, Tony era fisicamente capaz de cometer aquele crime. Enquanto Tony era interrogado, outra equipe da polícia vasculhava sua casa em busca de qualquer evidência que pudesse ajudar a esclarecer o caso. Durante a busca, encontraram 2 camisas manchadas de sangue. De volta ao interrogatório, os investigadores deixaram Tony sozinho novamente na sala. Foi então que, mais uma vez, algo revelador aconteceu. Os investigadores também encontraram o impermeável mencionado por Tony. Ele estava guardado em um barracão nos fundos da casa dele e de Adele. Após a realização do teste de DNA, não restaram dúvidas. O sangue encontrado nas roupas e no impermeável era mesmo de Karen. Com todas as evidências reunidas, Tony Aiello foi oficialmente denunciado pelo assassinato de sua enteada, Karen Navarra. A polícia tinha certeza de que Tony era o autor do crime, mas ainda restava uma dúvida. Qual teria sido a motivação? Durante as buscas na casa dele, os investigadores encontraram documentos que revelaram uma realidade preocupante. Tony enfrentava sérios problemas financeiros, pois, devido à sua idade avançada, os bancos já não aprovavam mais empréstimos em seu nome. Além disso, os investigadores também descobriram que Karen possuía uma pólice de seguro de vida, e a beneficiária era sua mãe, Adele, a esposa de Tony. Embora não houvesse provas concretas, os investigadores passaram a acreditar que esse poderia ter sido o motivo por trás do assassinato. Infelizmente, Tony nunca chegou a ser julgado. Ele faleceu em 10 de setembro de 2019, antes da conclusão do caso. A mãe de Karen nunca acreditou que seu marido fosse o responsável pela morte da filha. Até o fim de sua vida, ela defendeu a inocência de Tony e morreu pedindo às autoridades que encontrassem o verdadeiro culpado.